Olá, estamos aqui para mais um podcast, mais um Conexão Mais Saúde, e eu sei que o assunto de hoje você vai ficar ligadinho até o final, porque é sobre alimentação. E quem não gosta de ouvir dicas, conteúdos de alimentação para colocar no seu dia a dia, né? Para praticar no seu dia a dia. Estou aqui com a Carol Machello, seja bem-vinda, Carol, nesse podcast. E você que é uma Nutri bem conhecida aqui em Marapá, você que vai trazer muito conteúdo top hoje aqui. E já começamos com a pergunta que não quer calar. Tem alguma diferença entre a nutrição esportiva e a nutrição tradicional em questões de estratégias da alimentação? Então, olá, é sempre um prazer estar aqui com a revista, né, Mais Saúde, com a Kelly, para a gente trazer assuntos sobre a nutrição, né? Então, eu já atuo aqui em Guarapuava há 13 anos, atuo mais voltada com a nutrição esportiva, sou especialista em nutrição esportiva e, em se falando da nutrição esportiva, comparando, né, as diferenças dela com a nutrição tradicional, o que a gente tem que pensar sempre é, em primeiro lugar, o atleta ou o praticante de atividade física, que é o que a gente vai atender, né? Que é o nosso foco de atendimento. Mas por mais que a gente pense no atleta, na modalidade esportiva desse atleta, a gente tem que pensar que ele é um indivíduo, né? E indivíduo como tal, a gente tem que tratar desse indivíduo. Então, analisando se esse atleta tem alguma doença, alguma patologia, em qual periodização que ele está da modalidade esportiva que ele pratica, né? Então, a nutrição esportiva, além de tratar clinicamente esse esportista, esse atleta, esse praticante de atividade física, esse atleta de elite ou não, ele vai também adequar a alimentação e a nutrição de acordo com a modalidade esportiva desse atleta, né? Então, tem diferença na modalidade. Por exemplo, um atleta que faz corrida, de um atleta que faz crossfit, por exemplo, tem a diferença também na questão da modalidade que ele está participando para a questão da alimentação. Isso. Então, modalidades de longa duração, de curta duração, dependendo da intensidade. Se a gente for falar do crossfit, o crossfit é uma atividade de curta duração, mas de altíssima intensidade, né? A corrida, já existem corridas de curta duração e de longa duração, como uma maratona, por exemplo. Então, a alimentação vai estar adequada para o tipo de atividade física e modalidade que esse esportivo pratica, e daí vai ter diferença, tanto na quantidade dos alimentos, dos nutrientes que esse atleta precisa, quanto na suplementação também. Por exemplo, até corrida é legal de a gente comparar, porque tem corrida de 5 km, né, que é curta, e tem corrida de 40 km, 21, 40. Qual que é a principal diferença, por exemplo, pegar uma corrida de 5 e uma de 40 no dia a dia desse atleta? Então, aí a gente tem que sempre ter o conhecimento, né? Porque o nutricionista esportivo, ele está sempre muito em contato com o atleta que ele está acompanhando e com o profissional de educação física que acompanha esse atleta. Então, o nutricionista esportivo, ele tem que ter conhecimento de qual período que esse atleta está. Se ele está num período pré-competitivo, se ele está num período de recuperação da competição, né? Então, aí a gente tem que pontuar. O que vai diferenciar o atleta de uma corrida de 5 km ou uma corrida de 21 ou de 42 km, né? Que são as meias e os maratonistas, é a quantidade dos nutrientes que a gente vai fornecer para esse atleta, né? Principalmente falando dos carboidratos, né? Que é a principal fonte de energia, a principal fonte de qualquer atleta, né? Então, por isso que a gente tem que adequar essa quantidade, principalmente do carboidrato, é isso que vai ter um pouquinho de diferença. Recuperação, a suplementação também para esse atleta. E a questão, até você falou, a questão de carboidrato é a principal fonte de energia. E muitas vezes a gente vê as pessoas, até nem comentando assim, sabe, atleta, mas no dia a dia, as pessoas não querendo comer o arroz, não querendo comer o macarrão, de medo de engordar, né? Tem pessoas que não vão às vezes no nutricionista e falam, não, eu quero emagrecer, então eu tô zero arroz, zero macarrão, né? Não como mais nem o pãozinho. Tipo, e corta tanto do almoço quanto à noite, e de manhã corta o pão, né?
pensando que é isso que vai engordar, né? Sim, sim. Na verdade, o que vai fazer a pessoa aumentar a quantidade de gordura do corpo ou engordar é a quantidade calórica que ela consome, né? Não é a fonte do nutriente que ela está consumindo. Lógico que se o carboidrato que ela está consumindo está numa quantidade acima do que ela necessita, né? Lógico que uma das estratégias poderia ser reduzir, mas hoje em dia a gente vê muito que a primeira fonte que a pessoa retira quando ela quer emagrecer é o carboidrato, né? Quando o que ela deveria estar fazendo é adequar a quantidade calórica do que ela consome. Ela pode muito bem estar numa estratégia de emagrecimento consumindo pão francês, consumindo algo doce, pontuais ali em horários específicos para consumir esse doce. Ela pode comer o macarrão, ela pode comer o arroz dentro de uma quantidade calórica, um déficit calórico, né, que é a principal estratégia quando a gente pensa em emagrecimento. Dentro desse déficit, adequar o carboidrato e o tipo de carboidrato que esse indivíduo vai consumir. Aí que tá a importância, né, que nem você falou, o déficit calórico. Então é muito importante, às vezes, a pessoa ter o conhecimento da quantidade ideal para ela, né? Porque muitas vezes tu comer ali, mas na quantidade certa, tu vai estar emagrecendo. Do que simplesmente você falar, não vou comer mais nada de carboidrato, né? E é bem o que você falou, é o déficit calórico que vai levar, tipo, a longo prazo, ela chegar no peso ideal, quando a pessoa tá com obesidade ou tá um pouquinho acima do peso, né? Isso, é a principal estratégia. O déficit calórico, ele é soberano. Dentro desse déficit calórico é que a gente pode colocar estratégias, né? Estratégias pontuais em determinados períodos ali de talvez reduzir um pouco o carboidrato, reduzir um pouquinho a gordura, aumentar um pouquinho a ingestão da proteína, mas não retirar totalmente o carboidrato, né? Então essa estratégia, ela pode ser uma estratégia, mas não que a pessoa vai conseguir levar a um longo tempo, né? E é isso que a gente sempre busca, é que a gente perca o peso, mas que consiga manter uma manutenção desse peso perdido. Porque eu vi muita gente assim cortar, né? Principalmente nem foi esse ano, mas mais ano passado, muitas pessoas me falavam, eu tô comendo só carne e salada de meio-dia e à noite também só carne e salada, então era só proteína e salada, né? Uhum. Só que depois a pessoa aguentava fazer isso 30 dias, aí quando ela voltava a comer o arroz ou o macarrão, ela engordava tudo de novo. Aí até o que eu me questionava assim, vale a pena, né, você fazer às vezes uma dieta muito restritiva, que você vai aguentar no máximo 30 dias ou no máximo 60 dias, que é 2 meses, e quando você voltar a comer, tipo, a proteína você vai engordar, ou às vezes engordar até mais do que o peso que estava quando começou, né? Sim, dietas muito restritivas e principalmente as que você retira totalmente o carboidrato e fica nessa base de comer um ovo de manhã, daí come carne salada no almoço, daí come carne salada à noite. Então, o que a pessoa vai perder muito? Vai perder muito líquido, às vezes ela nem vai perder tanta gordura, ela vai perder mais líquido e a massa magra, né? E aí, quando ela passando esses 30 dias, ou a quantidade de dias que ela fez essa retirada, essa restrição da alimentação, ela voltando a consumir o carboidrato, o corpo vai reter líquido, né? Porque o carboidrato ajuda a retenção de líquido. Então, o peso ele vai voltar, né? Então, a gente sempre busca estratégias que a pessoa consiga aderir por um longo tempo, né? E quando a gente pensa no emagrecimento e na melhora da composição corporal. Porque no meu caso, assim, eu vejo que não é legal você perder, perdi 15 quilos em pouco tempo, só que também no mesmo tempo já recuperei os 15, sabe? Então, geralmente quando tu pensa, eu quero melhorar, ou quero ter mais massa magra e diminuir a massa gorda, você vê isso a longo prazo, né? Você fala nem que eu vou perdendo aos poucos e trocando a massa gorda pela magra, mas você quer manter, né? Você não quer, perder em 2 meses, mas ali 2 meses já recuperou e às vezes até mais do que perdeu, né? Sim. Quando o processo ele é dessa forma, né, que a gente quer ter uma manutenção da massa magra, talvez até uma melhora, um aumento um pouquinho da massa muscular nesse mesmo processo que a gente quer
reduzir um pouquinho o percentual de gordura, reduzir a gordura, o processo é um pouquinho mais lento, deve ser um pouquinho mais lento, né, do que se a pessoa tivesse um sobrepeso ou uma obesidade com um grau muito elevado, que o intuito ali seria que ela reduzisse o peso, reduzisse a gordura e reduzisse um pouco mais de peso em pouco tempo, né? E qual que é a dica, assim, porque eu vejo que as mulheres sempre comentam que é mais difícil para as mulheres ganhar mais massa magra. Os homens já é um pouco mais fácil, né? A gente sabe que até pelo metabolismo já é um pouco mais fácil. Qual que é o segredo para as mulheres, assim, conseguir ganhar mais massa magra e perder massa gorda? Tem algum segredinho que você pode contar aqui no Conexão Mais Saúde? Então, olha, o que as mulheres sempre pecam um pouco é na ingestão que elas têm da quantidade de proteínas que elas consomem diariamente, né? Então, a primeira coisa quando a gente quer melhorar a nossa composição corporal, mas a gente não está muito acima do peso, mas a gente está com um percentual de gordura um pouco alto, quer melhorar um pouquinho a massa muscular e quer reduzir um pouquinho o percentual de gordura. É a nossa ingestão de proteína um pouquinho mais alta, né? Vamos anotar aqui, então, mulheres é proteínas mais alto. Proteína um pouquinho mais alta, diariamente. Então, na maioria das refeições, se essa mulher ela faz 5 refeições no dia, pelo menos 3 refeições dela tem que ter uma quantidade de proteína favorável para hipertrofia, né? Para melhorar um pouquinho a massa muscular, porque nesse processo ela vai estar com um déficit calórico um pouquinho leve, não tão agressivo, né? Mas a alta ingestão de proteína nesse déficit calórico mais leve vai favorecer o aumento da massa muscular. Outra coisa é o treino, né? Então, o treino ele tem que ser um treino de alta qualidade, um treino de alta intensidade, e essa mulher ela tem que estar fazendo uma musculação, um treino de força, né? Não tem como uma mulher que só faz uma corrida, por exemplo, ou só pedala, é uma ciclista, ela ganhar massa muscular sem fazer o treino de musculação, o treino de força. Ela não vai ganhar, tanto que porque uma corrida e uma atividade de ciclismo é uma atividade mais aeróbica, né? Não é uma atividade anaeróbica como a musculação é. Então, ela tem que ter o treino adequado também e a alimentação adequada para esse treino de musculação. Nossa, então, por exemplo, quem gosta muito de cardio, não adianta fazer só cardio, mesmo se alimentando bem, quando você quer ganhar massa magra, tem que fazer, por exemplo, corrida ou, que nem você falou, de ciclismo, tem que fazer, mas tem que ir para academia fazer musculação. Tem que fazer a musculação. Não tem como você ganhar massa muscular se você não tiver o estímulo do treino. E o treino que favorece o aumento, o estímulo da massa muscular é o treino de força, é o treino de musculação. E quem não curte assim musculação, teria alguma opção? Quem não gosta, fala, eu odeio academia e coisa e tal, tem alguma? Olha, tem que fazer a musculação, né? Mesmo que seja 2 vezes na semana ali, ela teria que fazer. Falando de mulheres acima de 30 anos, acima de 40 anos, que já vem ali perdendo um pouquinho da massa muscular, tem que fazer a musculação. Mesmo que você não goste de fazer, ela tem que estar inclusa ali na tua rotina. Você curte, né? Você curte fazer musculação? Eu curto. E eu não sei se pode ou não, mas até eu fiquei bem interessada nessa parte da alimentação das mulheres, de incluir mais proteínas. Você tem, assim, uma base, vamos dizer assim, eu sei que cada um, né, tem pessoas que vão estar mais magras, outros um pouquinho mais, mas você tem uma base, assim, de quanto que seria o ideal de comer por dia? Vamos dizer, uma mulher que pese 60 quilos. Se a mulher, ela estiver nessa fase que eu falei, né, que a gente chama de recomposição corporal, que ela quer aumentar, ela não quer perder a massa muscular, ela quer manter, ela quer melhorar a massa muscular, mas ela quer reduzir o percentual de gordura dela, ela quer definir mais o corpo dela, né? Então, ali pensando na proteína, até 2,3 por quilograma de peso ela deve consumir no dia. Então, 2,3 né? por quilograma de por peso. Quilo, né? Uhum. Então, de 1,2 até 2,3 ali, ela deve estar consumindo, mais próximo do limite ali, né, dessa quantidade mais alta ali de proteínas. Eu vejo que realmente para mulheres
Até eu dei uma prima minha que ela mora lá no Rio Grande do Sul. De ano passado eu falei que eu tinha aumentado a questão da ingestão de proteína, que antes eu comia menos. Mas aí agora eu comecei a aumentar e eu vi que eu tava comendo muito pouco mesmo. Porque pra minha quantidade, tipo, eu comia às vezes um bifezinho de frango, o que hoje eu tô comendo em torno de 4 de meio-dia, né? O recomendado pro meu peso e pra ganhar mais massa magra, né? E ela falou, nossa, Karen, mas eu tenho essa dificuldade porque assim, eu também, pra mim, tipo, um bifezinho assim pequenininho, com arroz e feijão, tá ótimo, né? E salada, ela falou, não consigo comer mais do que um, né? Aí eu vejo que as mulheres realmente, elas falam bastante que é mais difícil de comer carne em relação aos homens, né? Porque os homens, tu vê que eles comem com uma facilidade, sabe? Aí colocar 4, 5 bifes tá perfeito, né? Sim, eles têm muito mais facilidade do que nós, né? Então, como que a mulher ela pode adequar? Por exemplo, ela pode comer até 3 ovos de manhã, ela pode consumir da proteína. Aí no almoço ela vai comer umas 100 gramas ali de uma carne de frango ou uma carne de boi, né? À tarde ela ter... Aí entra também a suplementação de whey, né? Porque às vezes a mulher ela não consegue comer, ter a ingestão de proteína só de forma sólida, que seria do alimento. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes 4 da tarde, né? Até falei 4 horas porque é meu horário do lanche, mas às vezes 4 horas da tarde tu pensa, não tô com vontade de comer um pão com bife de frango, né? Tipo, tem gente que consegue, mas eu não consigo comer comida ali, um bife, alguma coisa, né? Eu acho que aí entra um horário bom pra te colocar o whey, né? Entra um horário pra colocar o whey, por exemplo, uma whey com um iogurte desnatado e uma fruta. E pode colocar um pouquinho de aveia pra fechar um pouquinho a quantidade de fibras que essa mulher também precisa ingerir, né? E à noite ali mais uma porção de carne antes de deitar, dependendo do horário que ela vai deitar também, ela pode colocar mais uma fonte de proteína de leite derivados ou uma proteína, né, seja da carne ou outro tipo de proteína também ela pode estar adequando na alimentação. Até, já que a gente até comentou agora já do whey, como que você vê a questão da suplementação no dia a dia, na dieta, assim? Hoje em dia falam muito do whey e da creatina, né? Que até pessoas que nem fazem musculação, mas tem a parte neurológica também, que teve estudos que a creatina ajuda, que é muito bom. Como que você vê a suplementação na dieta alimentar? Então, a suplementação a gente sempre tem que avaliar, né? Para quem que a gente está suplementando, quem é essa pessoa, como que é a rotina dessa pessoa. Então, a Whey Protein, ela vai entrar, como eu falei, ela vai suplementar a proteína que a pessoa não consegue ingerir, né? Então, hoje em dia a gente tem, assim, uma vasta ali, marcas de whey, tipos de whey, concentrada, isolada, hidrolisada, né? Existem também, além da whey, as proteínas vegetais, para quem não pode consumir a proteína do leite também, né? Então, ela vai suplementar, ela vai complementar, né? A ingesta de proteína desse indivíduo. Então, ele entra bem, lógico, dentro de uma avaliação muito bem feita com esse indivíduo, ela pode entrar ali desde um adolescente que às vezes é praticante de atividade física ali, a gente pode complementar, lógico, avaliando também esse adolescente, suplementar com a whey, às vezes ele também quer melhorar a composição corporal, faz bastante atividade física, a gente pode suplementar também, seja uma mulher, seja um homem, seja um idoso, também então, a gente adolescente já pode, dependendo se ele já faz musculação, faz alguma coisa, o adolescente já pode. Ele pode, a partir dos 13, 14 anos ali, ele já pode suplementar. Não sabia, porque eu achei que era mais a fase adulta. Não, ele pode suplementar, porque, lógico, se a gente observar a composição da Whey Protein, né, ela vai ter a proteína do soro do leite, ela vai ter alguns aditivos ali. A composição dela pode ser melhor de alimentos processados e industrializados que esse adolescente consome, né? Um achocolatado, ela é melhor, um Nescau, um docinho ou algum outro alimento processado que tem muito mais aditivos do que a proteína, né? Então, ele pode consumir. Lógico que é sempre importante procurar um profissional para adequar a quantidade da whey que esse adolescente vai fazer ali a suplementação, né? Antes de prescrever, lógico, para ele.
Mas se a gente for comparar em composição alimentar, né, ela é muito melhor do que alguns alimentos que esse adolescente vai pegar às vezes no mercado ultraprocessado, né? Porque sim, vai pegar tal coisa muito pior. Que é ultraprocessado, que tu só vai desembalar, que nem a gente fala do desembalar, que é mais rápido na hora, mais prático, né? Sim, só que às vezes para a saúde é bem pior do que você fazer um docinho com whey, né? Com whey, que esse adolescente ele pode consumir. O whey, ele ajuda bastante na questão da saciedade do doce, né? Porque às vezes tem algumas receitinhas ali que ele engana bem e que tira aquela vontade de comer o doce, comer o chocolate, né? Sim, o whey, além do que, ele é uma proteína. A proteína, ela é favorável, aí também entra a questão das mulheres, né? Da ingestão da proteína e favorecer, quando a mulher está em déficit calórico, é porque ela aumenta a saciedade. Então, a proteína, ela tem esse a favor de nós, de aumentar a saciedade. Então, ela já aumenta um pouquinho, ela tira um pouquinho o apetite. Aí, hoje em dia, a gente vê muitos sabores de whey, né? Assim, muitos tipos e, assim, muitos sabores, né? Então, sabores que se assemelham muito a docinhos que não são de whey, que são docinhos com bastante açúcar. E mulheres geralmente têm essa vontade de comer doce, né? Tem a vontade de comer doce, já tem um paladar ali que já tem uma propensão à vontade, a gente já tem a questão da parte hormonal, que a gente oscila muito mês a mês, né? Então ali a whey casa bem nessas receitinhas ali de vontade de doce, é um pouquinho mais saudável, né? E ali vai favorecer também essa saciedade do doce. E a quantidade de whey varia também de acordo com o peso de cada mulher ou homem, né? A quantidade por dia, assim, vamos dizer, quando você pensa, eu vou comer no meio da tarde junto com o meu lanche. Ou, por exemplo, eu vou comer um pouco à tarde e um pouco à noite para dividir ali. Mas a quantidade varia muito de acordo com o perfil de cada um, né? Varia conforme o peso da pessoa, conforme a idade da pessoa, conforme o perfil, conforme a modalidade, a praticante de qual atividade que essa pessoa pratica também, as patologias que ela tem, tudo isso vai variar, né? Tanto a alimentação quanto a suplementação. Mas ela pode até fazer 2 tomadas no dia de 20 gramas, por exemplo, de proteínas, né? Para ela suplementar bem a quantidade de proteína que ela deve ingerir no dia. Então, por exemplo, se ela quiser fazer 20 à tarde e 20 à noite, depois, antes de dormir, como sei, às vezes não tem problema. Não tem problema, daí desde que esteja adequada a quantidade total, né, de proteínas que esse indivíduo deve ingerir no dia ali, né? E a creatina também, né? Ela também tem uma quantidade indicada de acordo com o peso corporal, né? A creatina, né? Ali de 3 a 5 gramas, né? Atletas de fisiculturismo, dependendo de qual período que ele está, se ele está em período off, um período de pré-competição, eles ingerem até um pouquinho mais de creatina, né? Mas para indivíduos normais, praticantes de atividade física, é de 3 a 5 gramas aqui por dia, né? E a creatina, você deve suplementar ela todos os dias, né? O efeito dela é crônico. Então, dias de treino, dias que você não treina, você deve suplementar e não tem um horário específico que você deve suplementar. O pessoal também pergunta muito, né? Mas eu tenho que tomar creatina com um pouquinho de água antes de treinar, logo depois de treinar. O pessoal tem essa dúvida, né? Qual o melhor horário, se é antes de treinar, se não, né? Então eu vejo que o pessoal fica, né? Às vezes é importante tomar antes de treinar, né? Isso. Então, não tem um horário específico, desde que você tome ela todos os dias, né? Então, se você parar, eu fiz essa que eu descobri depois desse ano. Eu comprei a creatina no final do ano e fui viajar e esqueci de levar junto, daí voltei, não tomei em janeiro. Aí eu fiquei sabendo que se tu começa meio que do zero, mas se tu parar 15 dias já começa porque daí reduz zero. Um pouquinho o teu estoque, né, no muscular, aí você deve suplementar novamente. A gente tem estratégias em estudos de fazer o ciclo, de você fazer uma carga de creatina, né? Mas não tem necessidade. Você voltando a suplementar ela todos os dias na quantidade que você já estava suplementando, você já vai ali aumentar a creatina muscular ali e já vai favorecer a tua recuperação, a tua fadiga, né? E os treinos que você já estava habituado a fazer. E além da creatina e da whey,
Tem mais alguma suplementação que você acha importante para quem vai na academia todos os dias ou para quem faz crossfit, quem corre? Tem mais alguma coisa que você acha que as pessoas deveriam estar cuidando mais, estar colocando no seu dia a dia? Tem algumas específicas, né? Suplementação específica, a beta-alanina, ela é um suplemento que auxilia também na redução da fadiga e favorece muito os atletas de crossfit, atletas de corrida, maratonistas, ciclistas, né? Ela favorece bastante também para quem pratica musculação. A beta-alanina, suplementos de nitrato que também vão favorecer, alguns suplementos com beterraba vão favorecer também, né, esse atleta. Aí entra também os antioxidantes, um ômega 3 vai auxiliar. Aí verificar também se esse atleta não tem déficit de vitaminas ou de minerais, uma suplementação de vitamina B12, uma suplementação de vitamina D, né, vai favorecer também esse atleta ou esse praticante de atividade física. Então tem suplementação de beterraba, tem também? Tem, sim. Nossa, não sabia. Eu prescrevo bastante para quem mais pratica a endurance, né? Que é o ciclista ou o corredor, ali, o maratonista. Fazer o suquinho mesmo de beterraba, né? Caseiro ali, e tomar pré-treino. Né? Então fazer tipo suco mesmo em casa com beterraba, isso, mas existem suplementos que tem ali o nutriente ali desse suco da beterraba que vai favorecer a performance do atleta. Geralmente encontra-se naqueles géis de carboidrato que o atleta utiliza ou pré-treino ou intra-treino, né? Dependendo da duração do treino desse atleta. Que vai favorecer também a redução da fadiga, né, e melhorar a performance desse atleta na modalidade esportiva que ele pratica. Então a beterraba ela ajuda mais na questão de reduzir a fadiga. Redução da fadiga muscular. Uhum. Eu até, quando você falou da vitamina B12, eu até ano passado, quando eu fiz meus exames, que foi final de novembro, a minha deu baixa B12. Daí eu fiz sublingual o tratamento, até não foi injetável, mas foi sublingual. E agora até eu conversei com o meu doutor na semana passada e vou até repetir alguns exames, fazer mais alguns, porque eu até nem sabia que lá em 2014, até quando eu tinha consultado com ele, a minha vitamina B12 já tinha dado baixa, isso em 2014. Daí ano passado eu fiz o exame, deu baixa novamente, né? E daí até agora eu vou até investigar, porque ele até comentou comigo, você não é vegana, vegetariana? Eu falei, não. Daí ele falou, mas então, tipo, como você come ovos, come carne, a tua vitamina B12, ela deveria estar dando, né, pelo menos nos níveis normais, né? Daí até agora eu vou, só que acabei não marcando ainda o exame lá, né? Liberei, mas até vou investigar, porque eu senti no passado, claro que eu fui descobrir bem próximo, no final do ano, mas eu senti que durante o ano todo, eu não tava com a minha energia como os outros anos, assim, sabe? Eu vi que eu tava mais pra baixo, né? Vinha, fazia minhas coisas, mas não era tipo aquele up, aquela energia, né? Então aí a gente vê como é importante as vitaminas estarem adequadas, né? Estarem adequadas. E para nós, mulheres, né, a vitamina B12, o ferro, né? Então isso a gente sempre tem que estar avaliando por exames laboratoriais e pelos sintomas dessa mulher. Sintomas como você falou, falta de disposição, aquela falta de ânimo, parece que a gente está até com depressão, né? Quando na verdade é uma falta de vitamina B12 no final do ano passado, até que você comentou, eu comentei até com meu esposo, assim, eu tava desde março daquele ano, do ano passado até o final. Eu falei, nossa, eu acho que, claro, eu tipo assim, pra todo mundo eu tava normal, tava vindo trabalhar, tava indo treinar, mas até eu falei pra ele, depois eu falei, nossa, a impressão que eu tinha era que eu estava com depressão, mas não queria me entregar pra depressão, sabe? Tipo, não queria ficar, não vou ficar em casa, não vou ficar, tipo, sem ver as pessoas, não vou ficar deitada, eu não queria fazer isso. Mas a impressão que eu tinha era, tipo, que eu tava meio que entrando em depressão, sabe? Porque realmente, assim, a questão de ânimo afeta muito, assim, dá uma diferença
Depois que eu comecei a suplementar e que eu fui vendo a diferença, né? Eu falei, não, mas era isso, porque aí eu comecei, tipo, já acordar de manhã mais disposta. Durante o dia eu sentia que eu tava bem mais animada, sabe? Daí eu falei, nossa, como uma vitamina que tá defasada faz toda a diferença, né? Sim, a vitamina B12 ela auxilia bastante nessa disposição, tanto física quanto mental. Ela vai auxiliar. A vitamina D também, pra mim, ano passado não deu baixa porque eu já tava tomando alguns dias já suplementando a vitamina D. Daí ela deu 30, mas deu tipo no limite quase abaixo, né? Mas os outros anos que eu fazia, a minha vitamina D sempre era 19, sempre tipo era baixa do normal, né? Sim, daí eu não sei se é porque aqui a gente não tem mais, eu pelo menos, né, fico muito dentro do escritório, não pego o sol, não vou muito ali fora pegar um sol, né? Sim, é o que a gente vai mais ver em consultório, né, eu em atendimento, é essa baixa da vitamina D. Aqui, né, na cidade aqui de Guarapuava também. Então, a gente vê que precisa suplementar. E quando a gente suplementa, melhora os outros sintomas que a pessoa às vezes não nos relatava, né? Seja da vitamina D, seja da B12, seja do ferro ou de alguma outra vitamina que esteja faltando para esse indivíduo, né? É porque é difícil a pessoa que faz regradinho, né? De sair no sol, pegar pelo menos 15 minutos durante o dia sem protetor ali, tu tá ali, né? Sem protetor pegando o sol, né? Sim, é difícil quem faça isso, né? Eu falo, eu admiro a pessoa que faz no horário ali, que é o horário mais quentinho, né? Nem pode ser bem cedo, nem bem à tardinha, então eles falam que o bom é meio-dia. Você pegar esses 15 minutos, eu falo, nossa, a minha correria de meio-dia é tão grande que pra levar os pequenos na escola que eu falei, nunca que eu lembro de lá ficar os 15 minutos pegando o sol, né? E é o horário que eles indicam, né? Isso mesmo. E até uma pergunta aqui que a gente já meio que falou também, tem alguma recomendação específica para os atletas que querem manter o peso e ganhar massa magra, mas sem comprometer o desempenho, dependendo da atividade que faz? Tem algumas dicas, algumas recomendações? A principal dica, se é um atleta que tem que melhorar a composição corporal, para ele não interferir ali na performance dele, é que não se retire totalmente o carboidrato, né? Pontualmente, em determinadas estratégias, até a gente pode avaliar a necessidade de retirar esse carboidrato se o atleta precisa perder muito peso em pouco tempo, né? Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo de uma modalidade que o atleta às vezes tem que bater algum peso, né? Tem que reduzir o peso, atividade de luta. Às vezes ele tem que competir num peso, mas quando ele não está no período de competição, ele aumenta um pouquinho o peso, porque ele tem que melhorar a performance dele, aumenta um pouquinho a ingesta alimentar. O que eu oriento ele sempre é ter um acompanhamento com o nutricionista, né? Para ele manter tanto uma boa alimentação caloricamente e quantitativamente e falando de qualidade nutricional em todo o período. Não só no período pré-competitivo, mas em todo o período do ano desse atleta, para que ele não sofra muito quando ele tiver que perder muito peso em pouco tempo. Eu já peguei atletas ali que não faziam acompanhamento com o nutricionista, mas que vieram fazer acompanhamento na semana de competição e tinham que perder 10 quilos na semana, né, para competir com determinado peso, né, no final de semana, falando em atletas da modalidade de luta, né? Então é muito sacrificante para o atleta, porque daí ele tem que reduzir as calorias que ele consome, ele tem que reduzir muito a alimentação dele, ele tem que fazer algumas estratégias de desidratação, de reduzir líquido, de não tomar água, para bater aquele peso pré-competição. Lógico que sempre a pesagem é um dia antes do dia que ele vai competir. Então, nesse dia posterior, ele consegue aumentar um pouquinho a ingesta calórica dele para não interferir muito na performance dele no dia da competição. Mas é muito sacrificante para o atleta. É porque se tu pensar em uma semana tu perder 10 quilos, tu vai ter que diminuir até a ingestão de água, tem que diminuir tudo, né? Para ele bater aquele peso que ele tem que bater para ele poder competir. Então, eu sempre dou essa dica, seja para o atleta de luta e atletas de fisiculturismo, que também eles não têm que bater um peso, mas eles têm que
tem que reduzir a gordura, tem que reduzir o peso, né? Então eles estão no período de off, eles estão no período pré-competitivo, eles têm bastante essa oscilação do peso, da quantidade de gordura, quantidade de água, eles têm que estar sempre ali nessa estratégia, né? De aumentar peso, reduzir peso, aumentar peso, reduzir peso. É sempre ter um nutricionista acompanhando e a qualidade dessa alimentação, o máximo que ele conseguir manter, seja em período pré-competitivo, seja no período que ele não está na pré-competição. Então, o ano todo ele deveria ter uma alimentação adequada nutricionalmente, né? É isso que eu vejo o problema que muitas vezes, né, nós brasileiros, às vezes não cuidam durante o ano todo e quando chega perto da luta ou da competição, a pessoa às vezes falta uma semana, 15 dias, vem aquele desespero, né, tô acima do peso, preciso perder 10 quilos, nem você comentou, né? Então, tipo, se tu já vem meio que mantendo o ano todo, é mais fácil às vezes tu perder 2, 3 quilos, se tá perto ali, tu fazer uma estratégia pra perder, né? Mas agora quando são 10 quilos, sim, aí já é bem mais então, complicado, é melhor que ele se mantenha bem o ano todo, né, do que ele tenha que sacrificar, porque é muito sacrificante para o organismo. A gente sabe que o atleta ele vive disso, o atleta de alta performance ele vive disso, né, e tudo, mas é um sacrifício que ele faz para o corpo dele, né? Então, ele tentar se manter bem o ano todo e ter que reduzir pouco peso em pouco tempo é favorável, né? E o físico, o pessoal que faz fisiculturismo, ele é, tipo, a porcentagem de gordura é muito lá embaixo, né? Tipo, tem que se cuidar muito, né? Porque eu vejo o pessoal comentando que às vezes 6% só de gordura, quem vai pra competições, tudo, né? Então, tipo... esse percentual mais baixo de 5%, 6%, seja para homem, seja qual categoria, né? Porque existem várias categorias dentro do fisiculturismo, são percentuais de gorduras pré-competitivos. Porque o atleta no palco ou no período pré-competitivo, ali na semana da competição, em um dia ou 3 dias antes da competição, ele é você olha o físico dele, é um físico que ele tem que mostrar no palco. Quando ele está no período em off, que não é o período pré-competitivo, o período de cut, né, é o período em off-season que a gente chama, ele está com um percentual de gordura um pouquinho mais alto. Ele está ali uns 12%, falando de homem uns 10 ou 11%. Então mulher fica um pouquinho mais alto. Fica um pouquinho mais alto, porque no período que ele está em off, é um período que ele tem que comer um pouco mais, ele tem que aumentar um pouquinho a ingestão dos macronutrientes, principalmente carboidrato, proteínas e as gorduras, e ele vai elevar um pouquinho, e é um período de ganho, é um período que ele tem que aumentar mais a massa muscular dele, né? Então, o atleta de fisiculturismo, ele oscila em períodos de off-season e em períodos de cut, que é o período que é pré-competição, que é quando ele tem que reduzir o percentual de gordura. Só que ele tem que estar sempre no off-season, porque ele tem que melhorar a massa muscular dele, né? Então, ele sempre tem que estar aumentando um pouquinho essa massa muscular, melhorando o volume muscular de determinado local do corpo dele, né? Para ir competindo mais vezes ali durante o ano. Gente, eu vi já que a Kaori mostrou que já estamos em 45 minutos, né? Já passou muito rápido, eu falei, né, que essa parte de alimentação é muito bacana, tem muito conteúdo. Sim. Até agora que eu vi aqui, que eu tinha feito um pré-roteiro aqui, eu falei, nossa, a gente foi falando, foi bem bacana, porque muitas coisas que estão aqui, a gente acabou nessa conversa bem leve, bem gostosa, a gente já foi abordando, né? E eu acho que uma coisa que eu esqueci de perguntar pra você, a gente já está tomando água direta aqui no podcast, conversando. A gente não falou especificamente da questão da hidratação, se ela influencia, que eu vi aqui, eu falei, nossa, a gente falou bastante da questão da alimentação, mas da hidratação, se ela influencia o desempenho, né, do atleta, do pessoal da parte esportiva, e quais que são as melhores práticas, assim, para se manter hidratado. Você também recomenda calcular por peso, a hidratação, né? Eu sempre tomo bastante água, mas tem gente que fala que tem dificuldade, principalmente aqui a gente tá em agosto, mas ainda tá frio, né? Então o pessoal fala, no inverno eu esqueço uma água, pior ainda, porque tá frio,
daí ir lá, encher a garrafinha, lembrar de tomar água, né? A gente só vai lembrar quando a gente tá morrendo de sede. E quando a gente tá com sede, morrendo de sede, quer dizer que o nosso corpo já tá mostrando que tá em desidratação, né? Então, uma das coisas que o atleta às vezes peca um pouco e não dá muita importância é justamente isso, é a hidratação. E a hidratação, o que ela vai favorecer? A redução principalmente de câimbras desse atleta. Então, às vezes o atleta, ele reclama, atletas, por exemplo, ciclista ou o maratonista, que chega num ponto ali e tem muita cãibra, falta de hidratação, né? Então a desidratação ali já está ocorrendo nesse atleta. Então quer dizer que quando você já está com sede, já está ocasionando o corpo já está dando sinais que já está desidratado. Então o interessante é que a gente se mantenha hidratado ao longo do dia, né? O que eu oriento? Fazer a continha ali por quilograma de peso. Se é um atleta mesmo, dependendo se ele faz atividade física todos os dias, ele deve consumir até 50 ml por quilograma de peso. A média a gente dá uns 35, 40 ml para uma pessoa normal ali, né, que pratica atividade física 3 a 4 vezes no dia. Se é um atleta de atividades de alta intensidade, ele deve até aumentar um pouquinho a ingesta dessa quantidade de água, até 50 ml ali, ele já deve estar consumindo diariamente de água. Porque a gente tem que multiplicar pelo peso desse indivíduo, né? Eu tomo 0,40 por quilo, né? Faço 0,40 por quilo, né? Então, mas daí, às vezes, tem dias que eu vejo, nossa, de tardinha eu já tomei tudo. E tem dias que, às vezes, mesmo que eu vou enchendo minha garrafinha, que eu falo, nossa, de noite falta 1 litro ainda, né? Que acaba passando, de manhã só tomo uma garrafinha, mas que dá 500 ml, de tarde às vezes tomo mais 2. Eu falo, meu Deus, falta 1 litro ainda à noite. Já é 10 horas da noite, falta 1 litro. Aí vai lá, toma uns 2 copos de água. E aí não dorme, né? Porque daí vai no banheiro. Daí eu falo, não é legal a estratégia de tomar 1,5 litro durante o dia e deixar 1 litro pra noite. Porque se tu toma muito perto e dormir, quando tu vê, é 1h da manhã, tu já tá levantando pra ir no banheiro. E daí, outra parte principal pro atleta, pra quem pratica atividade física, é o sono, né? O sono regular, ele vai auxiliar, vai favorecer o nosso ciclo hormonal, né? Então, aí qualquer estratégia que vai interferir um pouquinho no sono não é bom pra esse atleta. Às vezes tem que levantar 2 vezes. Aí levanta, demora pra voltar a induzir o sono, voltar o sono, né? Então, interrompe esse sono. Então, viu, gente? Eu falei que esse podcast Conexão Mais Saúde tem muitas dicas, teve muitas dicas, muito conteúdo legal. E a gente falou bastante, né, do pessoal de atleta, que eu até queria fazer algo mais voltado mesmo para quem pratica algum esporte, né? Mas também teve muitas dicas para quem não é, para quem só faz musculação, faz crossfit, corrida. Então, tipo, tanto quem faz para cuidar da sua saúde, para quem é, ou como para quem é atleta, teve muito conteúdo. Eu também falei pro Maurício que eu ia mandar e falar que passa na TV Araucária, né? Eu quase esqueci de novo. Eu brinco com o pessoal da TV Araucária e falo, gente, é que eu me empolgo conversando com os convidados e é muito conteúdo. E eu esqueço de falar que passa também na TV Araucária, passa na sexta-feira, às 19 horas. Na segunda passa às 20, que é o reprise. E na quarta tem mais um reprise que é às 22. Então, além de vocês verem aqui no Conexão Mais Saúde, no Instagram da Revista Mais Saúde, vocês também podem assistir nesses 3 dias em horários diferentes na TV Araucária também. Gratidão, Carol, por tirar esse tempo precioso, estar aqui no Conexão Mais Saúde, passando tantas dicas legais, tantas informações. E o que eu gosto é justamente isso, que são dicas que a pessoa pode usar no dia a dia, né? Ela pode usar na prática mesmo, né? Ou quem não tá fazendo atividade, gente, se liga, começa a fazer e cuida da alimentação junto. A Kawane tá rindo, né? Porque ela não tá fazendo ainda, viu, Kawane? Se liga, começa a fazer e cuida da alimentação, né? Então eu falo assim, né? A gente fala mais quem tá, mas um dos motivos da gente ter o Conexão Mais Saúde é justamente para o pessoal cuidar melhor da saúde, né? Tipo, usar essas dicas no dia a dia, cuidar da qualidade de vida, do bem-estar e valorizar a saúde, porque sem saúde a gente não é nada, né?
Isso mesmo, Karen, eu agradeço o convite. Como eu falei, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Com a revista. Você Mais já Saúde. participou várias vezes Já da revista participei Mais Saúde, várias né? vezes, anos, né? Eu bastante. agradeço sempre o convite, é um prazer estar aqui e sempre que a gente puder incentivar, né, a praticar atividade física, a cuidar mais da nossa saúde, a gente está presente. Né? Então, bem como você falou, quanto antes a gente começar a fazer atividade física, a ver que isso é uma necessidade, né, para a gente envelhecer bem. Hoje em dia se fala muito da longevidade, né? Como que a gente quer envelhecer. Então, se a gente quer envelhecer bem, ter uma longevidade mais saudável, começar a atividade física o quanto antes e cuidar muito da tua alimentação. Até essa questão da longevidade saudável, muita gente está comparando na internet, né? Um senhorzinho de 73 anos, o que cuida da alimentação, que faz atividade física, que é outro vigor, e o outro senhorzinho com a mesma idade que nunca fez nada, que foi tipo a vida toda sedentário, desregrado, às vezes cuida da alimentação desregrada. Tu vê que tipo é completamente diferente, né? Tipo, não só o físico, mas a saúde em si de quem faz e de quem nunca se cuidou, né? Sim, é totalmente diferente. Então, quanto antes, e às vezes a gente vê comparação também com pessoas acima de 70 anos que já cuidam já há longo tempo da alimentação, fazem atividade física, comparando com pessoas de 20 anos que não fazem nada. A saúde é até melhor do que essa pessoa de 20, 25 anos, que é sedentário, que tem uma alimentação ruim, que ingere muito álcool, que fuma, né? Então, a gente vê a comparação ali dessa pessoa que cuida da saúde, faz atividade física, não tem esses vícios que eu falei, né? E acima de 70 anos a saúde é melhor do que esse indivíduo de 20 anos que não vem cuidando da alimentação. Então por isso que eu até comento assim, falar, é legal cuidar da saúde não só pela estética, né? Claro que a gente se importa assim, a gente quer estar bonita também, se sentir bonita para estar com a autoestima lá em cima, né? Mas não só pela estética, pela saúde mesmo, de poder fazer o que quiser, de poder ter disposição, quem tem filhos, poder correr com os filhos, brincar e ter disposição mesmo para curtir viagens, para curtir o seu dia a dia, para ir numa academia, para ir em qualquer lugar, né? Então a gente vê que faz a diferença na questão de você estar com aquela energia, né, com aquela disposição e aproveitar melhor todos os momentos da vida, né? Sim, aproveitar todos os momentos, como você falou, né? Você quer, né, os filhos ali, você tá brincando com eles ou correndo atrás deles, consegue se agachar, consegue viajar correr, né? com eles, consegue agachar, correr. E a questão da saúde sempre em primeiro lugar. A estética é uma consequência. Você melhorando você de dentro para fora, né, nutricionalmente, ali a tua saúde, com certeza, fazendo atividade física, a tua estética vai melhorar também, né? Acaba sendo consequência, né? Porque não tem como você, né, não estar se cuidando da alimentação e vindo e não melhorar. Você melhora quando você começa a comer de um jeito diferente, mais saudável, e começa a praticar atividade física, com certeza a tua estética vai, que nem você falou, vai ser uma consequência, vai melhorar vai também, ser uma né? consequência, vai melhorar a tua pele, você tomando mais água, você vai ter uma pele um pouco melhor, né? Uma pele mais hidratada, que a hidratação, por mais que a gente, né, hoje em dia a gente veja tratamentos estéticos e tudo mais, uma gama de tratamentos estéticos, só se você não cuida de dentro, não tem uma alimentação adequada, você também não consegue ali ter os benefícios desse tratamento estético que a nutrição pode favorecer e pode potencializar. Então, você tendo uma alimentação mais saudável, a pele vai estar melhor, o cabelo vai estar melhor, né? Então, tudo ali vai casar bem ali para melhorar a tua estética. Então, tipo, que nem, né, não adianta a gente, mulher, só fazer procedimentos estéticos, mas não cuidar de tomar uma água. De não tomar uma água. Que vai fazer, que nem você falou, vai melhorar tudo, né? Sim, vai melhorar tudo, né? Então, a alimentação, a nutrição ali, esteticamente de dentro para fora. Sempre eu pontuo isso, né, para os meus pacientes. Então, gratidão, Carol, por você ter vindo até aqui, né, no Conexão Mais Saúde, passar tudo isso de conteúdo, de dicas, né, que eu sei que o pessoal tá aí assistindo, vai usufruir de muitas dicas, né, e gratidão por ter tirado esse tempo precioso para vir até aqui passar essas informações. Eu que agradeço, Carol. Um beijo e até a próxima.